Refletindo Kardec com Eurípides. Estudo resumo do tema: a regeneração e os espíritos transformados. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Allan Kardec, livro A Gênese, capítulo 18. Essa frase de Kardec é uma chave profunda para entender como a reencarnação funciona na prática, o que é regeneração da humanidade e, principalmente, o que você precisa mudar dentro de si para viver essa transição. O que Kardec está dizendo, em essência? Não é preciso apagar todo mundo e criar espíritos novos para o mundo regenerado existir. Muitos de nós mesmos que hoje erramos, nos confundimos, caímos em ilusões, seremos chamados a permanecer no planeta, se aprendermos a pensar e sentir diferente. A chave não é trocar de espírito, é trocar de disposição moral, ou seja, mudar a direção íntima do nosso querer, do nosso sentir, do nosso olhar para a vida. Isso casa exatamente com a pedagogia que Eurípides Barçanufo vem propondo em todos os estudos da evangelização de espíritos. Regeneração não é mágica, a grande transformação não é um flash externo, é um longo processo educativo do espírito. A reencarnação como método divino de regeneração. A reencarnação é o caminho educativo que contribuirá com a implantação do reino de Deus na vida íntima do espírito. Crescer para aprender, aprender para mudar e renovar sentimentos, pensamentos, adquirindo uma postura. A reencarnação é um processo educativo para o espírito. Por meio dela, há uma reorganização energética no ser, uma reorganização da estruturação mental, dos sentimentos. Ou seja, Deus não resolve a transição do planeta com destruição cega. Ele oferece experiências reencarnatórias que reorganizam a mente, pensamento, ideias, crenças, reorganizam os sentimentos, ódio em perdão, egoísmo em solidariedade, e com o tempo, modificam a qualidade de energia do perispírito. É isso que Kardec chama de modificação nas disposições morais. A humanidade não muda trocando de corpos, mas trocando de postura. Veja como é isso. A regeneração da humanidade é um período de transformação ou de crescimento moral. A humanidade sai da ignorância para alcançar a razão amadurecida. E isso pode ser aprofundado com: a nova era já foi anunciada, aguardando de cada espírito a nova compreensão do Evangelho de Jesus. Compreender a reencarnação como a grande oportunidade. A reencarnação não é um passeio, é uma programação evolutiva. Portanto, a regeneração começa quando o espírito passa a usar a reencarnação como escola, e não como passeio carnal. Ou seja, o mesmo espírito na próxima encarnação pode ser menos vaidoso, mais fraterno, mais responsável, mais consciente da vida espiritual. Ele não é outro espírito, é o mesmo, mas pensando e sentindo de outra maneira, como Kardec explicou. Disposições morais. O que na prática precisa mudar em você? Quando Kardec fala em modificar disposições morais, ele está falando de mudanças internas como de egoísmo para serviço,
de orgulho para humildade, de crítica para compreensão, de indiferença para responsabilidade, de religiosidade exterior para vivência íntima. Nos textos da evangelização de espíritos, isso é detalhado como: a mudança que o espírito deve almejar é aquela que ativa e renova sua memória, pedindo ao pensamento uma ação mais contundente com os ensinamentos que a verdade lhe propõe. E ainda, a evangelização de espíritos nos conclama ao trabalho edificante de construir intimamente o verdadeiro homem novo. Quem não se evangeliza não pode compreender as palavras de Jesus, e quem não se transforma não pode alcançar os princípios de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral. Então, o que significa para você essa transformação? Não é mudar o jeito de falar, é mudar a base do sentir. Não adianta falarmos de uma postura aparente se ela não tem repercussão nos atos do espírito. Não basta contar histórias ou repetir ensinamentos. O bem e o mal precisam ser compreendidos para que o espírito não venha repetir os mesmos erros. Logo, regeneração não é falar bonito sobre amor, é agir diferente, na família, no trabalho, nos conflitos, na relação com o dinheiro, sexo, poder e inteligência. Subtraídos à influência perniciosa do mundo. O que isso significa? Kardec diz que a mudança moral se opera, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. A evangelização de espíritos traduz isso assim: o mundo materialista absorve o pensamento para a vida do corpo, fazendo com que o espírito se esqueça de sua vida espiritual. Viver no mundo esquecendo do comando do espírito. Subtrair-se dessa influência não é fugir do mundo, mas mudar o eixo, em vez de viver para o mundo, viver no mundo, mas para a evolução espiritual. É trocar consumismo por simplicidade, culto à imagem por coerência íntima, competição por cooperação, desejo de ser maior por desejo de servir melhor. Por que os mesmos espíritos voltam pensando e sentindo de outra maneira? Kardec mostra o lado macro da história. A evangelização de espíritos desce ao detalhe. Cada reencarnação, uma nova oportunidade para modificar e renovar as matrizes mentais e as vibrações do pensamento e dos sentimentos. O planejamento reencarnatório visa dar nova coloração, nova modelagem aos quadros pretéritos presentes na memória. A reencarnação é um portal que se abre para o espírito, ativando suas esperanças de progresso. Isso quer dizer: você não recomeça do zero a cada encarnação. Você traz tendências, habilidades, vícios, culpas, medos e também virtudes conquistadas. Quando aceita reencarnar sob a luz da verdade, recebe um corpo novo, mas com um perispírito que registra toda a história. No perispírito está o reflexo do pensamento com as vibrações dos sentimentos. Essas vibrações se aglutinam formando núcleos de energia. O planejamento reencarnatório escolhe família, país, provas, facilidades, desafios, justamente para que você pense e sinta diferente diante das situações. Assim se cumpre na prática o que Kardec disse: não são novos espíritos, mas os mesmos, agora reeducados. O que você pode fazer hoje para ser um espírito regenerado? Abaixo segue uma parte mais prática, fiel à pedagogia da evangelização de espíritos: educar para transformar. Perguntas de reflexão. Responda a si mesmo com sinceridade: como eu penso o mundo?
Eu vivo correndo atrás de coisas, aparências, likes, status? Ou tenho reservado espaço interno para o meu crescimento como espírito? Quais sentimentos dominam meu dia? Irritação? Crítica? Vontade de ter razão? Ou esforço real de paciência, escuta, compreensão? O que guia minhas decisões? Medo de perder? Vontade de ser admirado? Ou o desejo de ser útil, de ser honesto, de ser coerente com o Evangelho? Como eu uso o conhecimento espírita? Como informação bonita, que repito? Ou como ferramenta para mudar meus hábitos? Que tipo de espírito eu estou sendo na minha família? O que só cobra, critica e se sente vítima? Ou o que busca reconciliar, servir, ouvir, pedir perdão, recomeçar? Essas perguntas começam o processo de subtrair-se à influência perniciosa do mundo por dentro. Práticas para estruturar a mudança de hábitos, de acordo com a lógica da evangelização de espíritos. Diário de evangelização de si mesmo. Pegue um caderno. Todo dia anote situações em que você sentiu orgulho ferido, ciúme, inveja, raiva, vontade de desistir. Pergunte o que isso está me ensinando sobre mim. Em seguida, escolha uma passagem do Evangelho, especialmente de Jesus no contato com pessoas difíceis, e escreva: como Jesus agiria neste ponto específico em que eu falhei hoje? Isso é evangelização de espíritos aplicada ao seu próprio espírito. Prática diária de contraste evangélico. A metodologia de Eurípides fala de educação pelo contraste. Situações de contraste são desafios oferecidos ao espírito para que aprenda a superar dificuldades. Exercício. Quando perceber um impulso de falar mal, humilhar, reclamar, vingar, ironizar, pare e se pergunte: qual seria um movimento contrário a isso à luz do Evangelho? Em vez de sarcasmo, silêncio ou palavra de apoio. Em vez de fofoca, oração pelo outro. Em vez de vingança, um ato pequeno de bem a outra pessoa. Você estará quebrando a matriz antiga e construindo outra. Semear um bem concreto por dia. Regeneração não é só teoria. Viver é trabalhar para modificar, renovar, crescer e transformar nossos hábitos doentios e nossas tendências enfraquecidas. Prática. Escolha um ato concreto de caridade por dia. Ouvir alguém com atenção, ajudar alguém em casa sem ser pedido, enviar uma mensagem de apoio, evitar uma resposta agressiva, estudar um trecho do Evangelho e aplicar uma frase em alguma conversa. Não subestime pequenos atos constantes, são eles que reescrevem a memória espiritual. Revisão semanal de disposições morais. Uma vez por semana, pergunte-se: nesta semana, fui mais humilde ou mais orgulhoso? Mais paciente ou mais reativo? Mais responsável ou mais acomodado? Mais fraterno ou mais indiferente? Identifique um ponto para melhorar na próxima semana e crie um pequeno plano. Exemplo: quando sentir vontade de retrucar, vou respirar 3 vezes e responder mais devagar. Síntese ontológica. O que é regenerar-se no fundo? Ser um espírito que pode permanecer na Terra regenerada significa descobrir-se como espírito, sou espírito, não apenas corpo, compreender a reencarnação como escola, assumir o Evangelho como roteiro de vida e não só de discurso, trabalhar com seriedade os próprios sentimentos, usar o conhecimento espírita para transformar hábitos,
Aceitar o planejamento reencarnatório como oportunidade de amar quem eu não consegui amar antes. Então a frase de Kardec ganha vida. Não é necessário que você seja um espírito perfeito para a Terra regenerada. É necessário que você esteja em processo sincero de transformação, mudando pensamentos, reeducando sentimentos, reorganizando sua vida segundo o Evangelho. Você não será trocado por outro espírito. Você é chamado a ser o mesmo espírito, mas pensando e sentindo de outra maneira. Abraços fraternos.